Por que o seu negócio não cresce mesmo você trabalhando muito? Cara, gente, essa é uma pergunta que às vezes a gente se faz muito, né? Tipo, eu tô me esforçando, eu tô fazendo muita estratégia, eu tô fazendo várias coisas, mas eu sinto que meu negócio, ele está patinando, ele não sai do lugar. Eu vou falar algumas coisas que eu aprendi ao longo dessa minha trajetória aqui pra vocês. Eu aprendi que não é só com força que a gente consegue as coisas, mas sabe aquilo não é com força, é com jeito? Gente, às vezes custa a gente aprender, mas é verdade. Eu já falei pra vocês que um dos meus lemas é movimento gera movimento. Mas tem uma coisa que não adianta, é a gente querer se movimentar sem estratégia. Então, às vezes, a gente tá fazendo um monte de parceria, a gente tá fazendo um monte de publicação no Instagram, a gente tá indo em um monte de evento, só que não tá pro nosso público ideal, ou a nossa precificação não tá certa, ou a nossa comunicação não tá certa. E aí, o que que acontece? Todo esse esforço que a gente está fazendo está gerando um ruído de comunicação e a gente acaba não conseguindo crescer, a gente não consegue ali aumentar a nossa receita, aumentar o nosso faturamento para a gente poder crescer e escalar. Então, um dos pontos importantes que eu te aconselharia agora, primeiro de tudo, é olha para dentro do seu negócio, vê os pontos que você está fazendo, o que você está fazendo que está dando certo, o que você está fazendo que está dando errado. O que estiver dando certo, você vai corrigir. O que estiver dando certo, você vai repetir, perdão. Volta. O que estiver dando certo, você vai repetir. E o que estiver dando errado, você vai corrigir. Por quê? Quando você faz algumas adaptações, então a gente vê que uma pessoa fez uma estratégia. Óbvio que a gente tem que fazer uma análise dessa estratégia, ver se ela faz sentido para o nosso negócio, se ela cabe dentro do nosso orçamento, quem vai executar, se você tem braço para executar essa estratégia, se sim ou se não. E aí você respondendo todas essas perguntas e você vendo que essa estratégia é viável, você vai dar seguimento para poder executar essa estratégia. Quando você executa, você tem que colher os dados dessa estratégia e fazer uma análise, ou seja, você vai ver qual foi o resultado. Então eu fiz um post no Instagram e eu tive 2 comentários. Desses 2 comentários, eu consegui fazer alguma venda? Sim ou não? Se sim, a gente repete, vai pegando os posts que performam melhor, a gente vai transformando esses posts que performam melhor em carrossel, em reels, em post estático, e a gente vai colhendo os frutos daquilo que a gente viu que está dando certo. Fiz um post, flopou total. Ah, será que eu posso corrigir a foto? Posso corrigir a comunicação? E aí você corrige e faz uma análise. Flopou total. Não tá funcionando com o meu público, você troca a estratégia. Eu tô dando o exemplo de post porque é muito fácil, mas isso em tudo que a gente vai fazer. Então, quando a gente quer crescer, primeiro ponto é que a gente precisa ter vários canais de aquisição de cliente. Nesses canais de aquisição de cliente, é como se a gente imaginasse que tem um centro aqui e vão entrar vários clientes por esses canais. Então, você tem um canal de evento, você tem um canal de rede social, você tem um canal, às vezes, do Google, você tem um canal de um site, você tem um canal de indicação, você tem um canal dentro mesmo das redes sociais de outros canais, então, de publicação, de chamar novos seguidores, do social selling. E dessa forma, a gente tem que identificar quais são os 3 principais canais que você vai colocar mais energia para você poder crescer. Quando a gente começa a entender isso e fazer essa análise, a gente vai crescendo de forma mais inteligente e eu costumo falar que a gente vai remando a favor da maré e não contra a maré. Por quê? Dessa forma, a gente consegue pegar um impulso para seguir. Então, quero trazer de forma prática. Mapeia todos os canais que você pode ter de aquisição de cliente. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E aí, depois, você pode ver quais são os 3 principais. E aí você vai colocar energia nesses 3 principais. Ah, esses 3 principais já estão rodando, já estão redondinhos, eu já consigo metrificar e ter uma previsibilidade desses 3 canais. E aí você vai acrescentando um canal por vez, até essa engrenagem aumentar e ganhar robustez. E aí a gente vai conseguindo aumentar a frequência também de ações para cada canal para aumentar o nosso resultado. Então, toda ação tem uma reação. Ponto importante, fazer uma análise desses canais, essas pessoas que estão vindo, como que está sendo essa taxa de conversão? A gente está conseguindo, então, atrair 100 pessoas, converter 10 pessoas, ou estou atraindo 10 pessoas e convertendo uma pessoa? Como que está tendo essa taxa de conversão? Porque quando a gente consegue fazer essas análises, a gente consegue de uma forma mais inteligente
entender onde colocar nossa energia, porque tudo que a gente coloca nossa energia expande, tudo que a gente coloca nossa energia cresce. Então é muito importante que a gente faça essa identificação, escolha onde a gente vai colocar a nossa energia para que a gente ganhe essa força, para que a gente ganhe essa atração. Depois a gente precisa ver, eu tô conseguindo atrair bastante gente, só que eu não tô conseguindo converter. Então você vai colocar a sua energia na parte de conversão dentro do seu negócio. Ou seja, você vai olhar para as objeções dos seus clientes, quais são as objeções que eles têm, por que eles não estão comprando, estão achando caro, estão falando que não tem tempo, vão terceirizar a responsabilidade, ou o cliente está com medo de comprar, não está se sentindo seguro. Tudo isso você tem que saber. Se você não sabe, é muito difícil que o seu negócio cresça. E aí, quando você entende isso, você tem essa clareza, quando você olha ali para dentro do seu negócio e você precisa melhorar essa parte da conversão, você vai colocar sua energia nisso. E aí você também vai ver os números subir, você vai ver os resultados subirem. Marina, de tudo isso que você está falando, qual que é o seu objetivo com isso? O meu objetivo é que você comece a olhar para o seu negócio de forma estratégica e você saia do operacional, coloque os óculos de gestor, de gestora, e você consiga olhar para o seu negócio de uma forma estratégica. E aí você vai começar a coletar os dados, você vai conseguir fazer uma análise e você vai conseguir identificar quais são os pontos que você precisa colocar mais atenção para o seu negócio crescer. E dessa forma você não vai ficar trabalhando muito, você vai trabalhar de forma mais estratégica e isso vai virar muito a chave para o seu negócio. E tem uma outra coisa que a gente fala às vezes, que é sobre o piloto do avião ficar servindo cafezinho. E isso marcou também muito a minha história. Porque a gente às vezes quer fazer tudo, a gente acha que a gente consegue fazer tudo sozinho, só que a gente precisa de ajuda. Principalmente para a gente conseguir identificar os pontos de melhoria e também a gente vai precisar de ajuda para a gente poder crescer. Ninguém consegue crescer fazendo tudo sozinho. Então quando a gente aceita isso, sabe aquele aceita que dói menos? Quando a gente aceita isso, a gente consegue entender que a gente vai precisar de ajuda em um momento. Agora você está fazendo tudo sozinho, mas você vai precisar de uma pessoa. Você está com um time de 10 pessoas, você vai precisar depois passar para 15 e para 20. Enquanto você quiser crescer, nós vamos precisar de pessoas. Só que se o gestor fica no operacional, ele não consegue identificar os gargalos do negócio e nem os pontos de crescimento. Então, se a carapuça serviu, para e faz um horário para você ter esse olhar estratégico dentro do seu negócio, de uma forma que você consiga aí expandir e alavancar. Se esse vídeo tá te ajudando ou tá trazendo insights para você, eu peço que você também deixe um comentário aqui para mim, para eu continuar com as gravações, deixe a sua curtida e, se possível, compartilhe com uma pessoa e se inscreva no canal. Eu vou trazer mais conteúdos como esse. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo para gravar, também aceito aqui nos comentários. Até a próxima!